Quero falar com você sobre formas. Aqui nessa mesa, algumas formas que eu possa explicar para você. Vamos começar falando sobre a forma de madeira, muito utilizada no século XIX. No início do século XIX, eram as formas mais. Algumas formas eram até feitas de argila e às vezes feita de mais rudimentar, né, assim, esculpida, sem muita padronização. Com a chegada do torno, aí começou a fazer essas formas com mais precisão. Essa forma, o que tem, que foi bom nessa época? Que conseguimos buscar a anatomia do pé. Porém, a gente tinha algumas dificuldades com a forma de madeira, principalmente quando se trata da propriedade da madeira. Nesse caso aqui, ó, essas furações feitas com tachas, na época, estragavam muito a madeira. Então, para a gente fazer a restauração, não é muito simples, nem sempre ficava muito bom. Outra coisa é que a madeira ela tem uma aderência com alguns produtos, principalmente a cola forte, né? Essa cola que a gente chama de cola amarela. A cola forte, ela tem aderência com madeira com facilidade. Outra coisa era a coleta da madeira, que às vezes se tirava a madeira um pouco verde da planta, né, da árvore, para tornear uma forma, e depois ela sofria o que? A secagem, e na secagem, obviamente, a contração. Ela mexia muito na propriedade dela, principalmente algumas madeiras. Depois descobriram que o marfim, a açoita a cavalo e outras madeiras com maior densidade, maior resistência, elas conseguiam manter essa fidelidade, né, com o tamanho do pé, com a anatomia do pé. Então a forma de madeira tinha essas vantagens e algumas desvantagens. Também no final do século XIX, mas já entrando no século XX, já se usou muito começou a usar muitas formas de plástico, assim, mais para o final do século XX. A forma de plástico, com a composição de polietileno e polipropileno, trouxe uma melhor qualidade para a forma em todos os sentidos. Na hora do modelamento, na restauração, na reciclagem, tudo isso favoreceu a usar a forma com esses materiais. Essa forma aqui, por exemplo, ó, classificada como só tubo, ela não tem nada a não ser o tubo mesmo. Então ela foi, como que ela foi feita? Foi feito um modelamento dessa forma, né? Os modelistas, isso tem alguns vídeos, né, por aí para que vocês possam ver. Ela tem esse modelamento e depois ela tem o torneamento dela, que vai tirando, vai desbastando, né, de um bloco maior, vai desbastando para formar esta forma no tamanho real dela. E é assim que é feita uma forma, que muitas pessoas acham que a forma é um bloco que injeta e já abre o bloco e a forma está pronta. Ela não pode ser assim por conta da temperatura do material, né? Que se eu for derreter esse material, eu vou ter que derreter ele a mais de 150 graus. E assim que eu trouxer para dentro de uma matriz, e a hora que eu abrir ela, ela vai se deformar, ela vai contrair, então ela vai perder a propriedade também. E ela torneada, não acontece isso, ela vai ficar perfeita aqui. Então esta forma é uma forma comum. Esta outra, uma forma feminina, ela tem aqui um processo de articulação. Se aqui forma articulada, ela está assim, ó, aberta. Por quê? Porque ela diminui o tamanho. Quando eu faço o calçado com ela, eu termino o calçado para não deformar o calçado, eu uso a manivela, né, o pininho aqui, para abrir, né, para abrir essa forma lá dentro do calçado e facilitar a saída dela de dentro do calçado para não danificar, para não prejudicar esse formato, né, para não estragar. Até vou voltar essa aqui para que vocês possam entender. Aqui está, ó, fechadinha. E aqui na frente tem um suplemento dela. O que é o suplemento? Foi algo colocado a mais na forma. Qual o objetivo? Estilo, design, né, moda, tudo isso encaixa quando a gente fala de suplemento.
Porque tecnicamente, e se falar de conforto, o suplemento não cabe aí. Porque olha só, tem um risco aqui embaixo. Ó. Esse risco mostra que essa forma número 35 ela chega só até aqui. Tudo que tem para frente é suplemento. Então eu não posso fazer a conta do suplemento na hora de fazer as minhas básicas. Então vejo alguns colegas na internet dizendo que é medido o ponto 30 até o bico dividir por 3. Não, não dá certo isso. Isso não funciona. Até porque se eu dividir 45 milímetros que está sobrando aqui por 3, eu estou jogando 15 milímetros para baixo da minha medida aqui de entrada do peito do pé. E isso vai trazer o quê? Um calçado com cano mais alongado e uma gaspa mais curta. É isso que eu posso explicar para você com toda certeza. Eu não estou falando isso sozinho. Não, isso aqui é baseado nos anos de experiência que eu tenho, claro, e também consultas com outros colegas que sempre contribui para o crescimento de um todo. Também quero salientar que nesses vídeos que eu encontro, às vezes, e não concordei com isso, né, com essa história aqui, de dividir a forma em 3, mas eu vejo também algumas dicas que são muito relevantes, muito importantes. Eu agradeço também quando as pessoas colocam dicas que contribuem para o crescimento de um todo. Acho que isso é muito importante, principalmente agora em que nós estamos vivendo uma fase mais dinâmica, né, entre fabricante e consumidor. Isso chega muito mais rápido e a gente precisa ter a medida mais correta para não ter devolução, enfim. Por isso que precisamos cuidar muito bem da forma. Então, a forma é uma peça imprescindível para o desenvolvimento do calçado. E é muito bom o modelista conhecer bem de forma para não poder correr o risco. Outra coisa é fazer calce, trabalhar com um cronograma mais extenso para poder ter esse time aí, para as coisas acontecerem da melhor forma possível. Eu sei que isso não é uma mágica e a gente sabe que existe uma velocidade dentro da indústria, a busca do rápido para hoje e às vezes algumas coisas fogem, mas isso precisa de um planejamento. Muito bem. Essa forma também tem a chapa. Ela pode ser uma chapa inteira, assim como ela pode ser meia chapa, aquela cortada aqui, ela pode ser um quarto de chapa. A chapa serve para fazer rebites, né? Para quê? Se eu montar um sapato e bater a taxa, por ser um metal macio, ela vira e rebita em cima desse material aqui, ó. Então ela não deixa a penetração da ponta da taxa entrar no plástico. E isso melhora muito aí a qualidade na questão de colagem, né? Porque a gente fala de fixação, na verdade, porque não é bem colagem. Vai haver a colagem também, mas quando eu coloco os metais, né, as taxas, a gente faz uma fixação muito maior, muito melhor, e isso facilita demais para que depois eu consiga colocar o salto, também pregar o salto, né, principalmente numa forma dessa, que eu estou mostrando aqui uma forma de um salto aí de 55, com bico alongado, uma forma que tem várias características de chapa inteira, o tubo, articulação, que também é dessa mesma empresa que eu estou mencionando para vocês aí, que faz um bom trabalho para tantas indústrias. Essa mesma forma dessa mesma empresa aqui articulada também, um calçado masculino também com o bico alongado, ó, também tem suplemento aqui, então adoto o mesmo critério que eu falei desta forma para essa. Na hora de fazer as linhas básicas, não vamos considerar o suplemento, nós temos formas para isso. Então essa forma aqui é uma articulada com tubo, e aqui eu tenho uma outra forma, a forma já de calçado bebê, que nós aqui da nossa cidade, que eu sou de Birigui, e trabalho com muito infantil, então a gente precisa ter um cuidado muito, muito maior. Não quer dizer que a gente não tem que ter cuidado com os calçados masculino e feminino. O que a gente só tem que saber é que o bebê não sabe reclamar. Ele pode chorar, mas reclamar que a forma não está boa, ele não vai. Então, o que é necessário aqui é que a gente siga exatamente as normas. Tem uma norma regulamentadora, inclusive da ABNT. Essa norma possibilita, nos auxilia
para que a gente faça uma forma dentro de uma medida ideal para calçado bebê. E aqui nós não usamos muitas formas articuladas, formas com chapa, porque nós não precisamos. A nossa cidade usa muito calçado, no calçado infantil, formas comuns como essa, é só tubo. Temos uma fatia muito grande aqui na nossa região de calçados femininos também. E a gente, a cada projeto, a gente tem que cuidar de uma forma especial, buscando a visão de um todo, do produto acabado e muitas vezes até do produto reciclado, né? Então, pensando não somente na utilização do calçado, mas sim também o que nós estamos contribuindo para o meio ambiente. O que nós temos aqui, então, veja bem essa evolução, quando a gente está falando da forma de plástico, a gente pode recuperar totalmente o material, usar todo ele. E é muito importante isso, gente. Eu só tenho aqui a agradecer a cada um de vocês que prestou atenção neste vídeo. E se você tiver uma outra dúvida e precisar de alguma informação que eu possa contribuir com você, manda aí no PV que eu vou responder para você com o maior carinho e já sempre dizendo assim, principalmente para as pessoas que estão aqui por perto da minha região. A maioria das pessoas me conhecem, sabem onde trabalho e a gente está sempre à disposição lá para atendê-los da melhor maneira possível e assim vocês também ficarem prontos, aptos a estarem no desenvolvimento de calçado. A gente vai falar de muitas outras coisas aqui no canal e eu espero que vocês compartilhem essas informações, principalmente para aqueles que gostam da arte de fazer calçado, aqueles que gostam de usar calçado, porque eu sei, a maioria gosta de usar calçado, mas a gente tem que falar aquele que gosta realmente de usar calçado como um acessório que faz parte do, da, da, da personalidade de cada pessoa. E a gente sabe disso, que o calçado diz muito sobre cada pessoa isso eu tenho certeza, porque eu tenho observado, tenho estudado ao longo dos anos. E só para terminar aqui, sempre digo isso, né? São quase 40 anos de experiência em modelagem de calçados. Comecei muito novo na indústria de calçados e, gente, continuo aprendendo. Tem muita coisa boa aí para falar para vocês. Fiquem atentos aí que eu vou passar muita coisa que vai ser muito relevante para quem pretende trabalhar nessa área ou para quem pretende usar um bom calçado, porque é ele que separa o seu templo do chão. Eu digo isso, mas é uma grande verdade. Não opte por comprar calçado muito barato, conciliar as coisas, ter sapatos com preços mais acessíveis, porém atendendo aí algumas exigências que nós precisamos para obter aí mais saúde. E se vocês não se importam com isso, quero dizer para você que o sapato também está envolvido diretamente com a saúde nossa, a saúde dos pés. Quando a gente tem conforto nos pés, a gente também fica bem, quase em todas as outras articulações, né? Principalmente as articulações de tornozelo, de joelho, quadril, enfim, tudo isso faz parte do bom uso de um produto. Meu grande abraço, muito obrigado.